Vamos salmodiar ao Senhor nessa manhã de ceia com o Salmo 119, do versículo 65 ao 72. Como é ceia do Senhor, eu pediria que vocês, se puderem, ficar de pé, só os que puderem, fiquem de pé com a Bíblia em suas mãos, em reverência ao Senhor, presente conosco aqui neste lugar, nessa noite, nessa manhã, e exaltemos a Ele, salmodiando ao Senhor. É assim que se enche do Espírito Santo, como Paulo disse: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Salmo 119, 65 a 72, oremos juntos. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo. Mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. O versículo que nós vamos meditar hoje do Salmo 119 chama a palavra de Deus de, repita, preceitos. A palavra preceitos combina com a palavra conceitos. E o preceitos, conceitos pré-concebidos, conceitos concebidos previamente. A palavra de Deus, ela tem dois modus operandes muito interessantes. O preferido de Deus é o modo preventivo. Esse é o preferido de Deus, o modo preventivo. Na sua palavra, Deus nos previne para não cairmos em tentações, para não cairmos em erros, para não cairmos nas armadilhas do diabo. A palavra de Deus nos previne e nos faz então pessoas prudentes, pessoas sensatas, pessoas como Jó, que se desviam do mal, porque já estão prevenidos pela palavra. A palavra tem nessas pessoas uma ação preventiva. Esse é o modus operandi preferido de Deus na sua palavra. Usar a palavra para prevenir, tá? Para prevenir. Por isso a palavra se chama de preceitos, que significa conceitos pré-concebidos, que nós temos que conceber em nossas almas antes de enfrentar as coisas más que existem nesse mundo, para que quando as enfrentarmos, não caiamos, não pequemos, não sejamos enredados pelas redes de Satanás, pelas prisões do pai da mentira, que prende a humanidade torpe e ateísta sem Deus neste mundo. A palavra de Deus então tem esse caráter preventivo, esse modus operandi de nos prevenir para não entrar em tentação, não entrar em situação de pecado, antes evitar o pecado para obedecer aquilo que o Senhor nos deu como ordem a partir da nossa conversão. Vai e não peques mais. Evitar o pecado significa evitar
muitos sofrimentos. Existem muitos sofrimentos que são evitáveis. Nós podemos evitar. Por exemplo, portanto, somente pessoas nécias, ignorantes, não prevenidas, ou pior do que essas, pessoas que não levaram em consideração o que Deus preveniu e caem nessas armadilhas por sua própria conta e risco, elas então sofrem as consequências dos seus erros, porque poderia ter evitado a cada um deles. Deus quer que os seus filhos vivam sabiamente, por isso que Ele os previne antecipadamente com os seus pré-conceitos, conceitos pré-concebidos, conceitos concebidos previamente, os seus preceitos. O outro modus operandi, ele não é o favorito de Deus. O favorito de Deus é o modo preventivo. O outro modus operandi é o modo corretivo. A palavra de Deus tem caráter preventivo, para prevenir para não cairmos no erro, mas ela também tem o caráter corretivo, para nos corrigir se cairmos no erro. Ela também tem o caráter corretivo. Só que esse caráter corretivo, ele é duro. Tá? O preventivo, ele é leve. O caráter preventivo é leve. Olha, eu estou ensinando a vocês, com todo o amor, para que vocês não caiam. Agora, se cair, aí vem uma coisa dura. Se cair, aí vem a correção, o caráter corretivo. Só que o caráter corretivo da palavra de Deus age de duas maneiras: de maneira restauradora ou de maneira exemplar. De maneira restauradora é quando Deus nos corrige para nos restaurar. E essa correção é dolorosa. Ele nos corrige para nos restaurar. Mas a correção exemplar é quando Deus aniquila o pecador que não deveria ter pecado, para servir de exemplo para os outros, e eles tenham temor de Deus, e saibam que com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, que horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Ananias e Safira, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, foi um casal que sofreu, a dimensão corretiva da palavra de Deus, mas não de forma restauradora. Eles não foram restaurados de forma exemplar. Eles foram mortos na hora, e toda a igreja, diante desse exemplo, dessa correção exemplar, se encheu do santo temor de Deus. Por isso que Paulo fala em Romanos 11, que a palavra nos ensina, portanto, a considerar a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom, mas também é severo. Deus é bom o tempo todo, mas também é severo o tempo todo. Não adianta querer usar, como muita gente torpe está usando hoje, querendo usar a bondade de Deus para negar a sua severidade. A bondade de Deus não nega a sua severidade. Deus é bom, mas também é severo. Está bem compreendido? Aleluia. Por exemplo, o apóstolo Paulo foi um instrumento de Deus, só por exemplo da dimensão corretiva, o caráter corretivo da palavra de Deus.
O apóstolo Paulo foi usado por Deus quando ele estava escrevendo 1 Coríntios capítulo 11, para corrigir aqueles crentes em relação a isso que estamos fazendo aqui hoje, em relação à ceia do Senhor. Olha, muito cuidado, porque vocês estão, mais ou menos assim, tá? Estou parafraseando o significado do que Paulo escreveu ali. Muito cuidado quando vocês vêm para a mesa do Senhor, tá? Para vocês não estarem comendo a própria condenação. Se vocês forem levianos com relação à ceia do Senhor. Existe uma palavra técnica que foi criada pelos teólogos, uma palavra boa e explicativa, que se chama, repita depois de mim, sacramento. O que é um sacramento? Sacramento é uma definição técnica, teológica, de uma teologia que se chama liturgia. Liturgia é a teologia da celebração do culto. Liturgia é a teologia da celebração do culto, que estamos fazendo aqui agora. A celebração tem uma ordem estabelecida por Deus na sua palavra. E dentre todas as celebrações que nós fazemos, a principal delas é essa que fazemos agora aqui e vamos fazer mais à tarde. É a ceia do Senhor, a celebração da ceia. Por quê? Porque a ceia é um sacramento. Jesus instituiu 2 sacramentos: o batismo e a ceia. O batismo para ser celebrado uma única vez, porque o batismo nas águas traz aquela ideia o seguinte, que o Senhor marcou a minha vida para sempre. A pessoa que entra para ser batizada é alguém que está dizendo assim: nunca mais eu serei o mesmo. Eu quero mudança total. Eu quero transformação total na minha vida. Tem gente que brinca, quem vai para o batismo e não tem essa consciência, essa própria pessoa torna o seu batismo inválido. Eu nunca mais quero ser o mesmo. Eu estou me batizando porque eu quero ser a pessoa que Deus quer que eu seja. Em todos os meus pensamentos, em todas as minhas palavras, em todas as minhas ações, em toda a minha conduta, em todo o meu comportamento, em toda a minha vida, de acordo com a palavra de Deus. Por isso eu vou para o batismo. O batismo é um sacramento. A ceia é um sacramento, que diferente do batismo, nós celebramos várias vezes durante o decorrer da nossa vida, porque Jesus deu essa ordem: fazei isto. Isso aqui que estamos fazendo é uma ordem instituída por Jesus: fazei isto em memória de mim. Então nós estamos sempre fazendo a cada mês, e hoje é o primeiro dia do ano, desse ano novo, que nós estamos fazendo o que Jesus ordenou. A ceia é um sacramento mediante o qual aquele que participa da ceia participa com essa consciência: eu vou cear todos os dias a palavra de Deus e praticar e obedecer a essa palavra. Esse é o significado da ceia. Muita gente quer cear porque só acha bonito, ou porque acha que tem alguma coisa mística. Não, é um compromisso de que de hora em diante eu sou uma pessoa que tem o prazer na palavra de Deus, e nela eu vou meditar de dia e de noite e vou praticar a palavra. Porque aquele que ouve a palavra e não pratica, edifica sobre a areia. E é isso que significa participar indignamente da ceia, comer a sua própria condenação. Mas aquele que ouve e pratica,
e obedece, ele está participando dignamente da ceia do Senhor. A palavra sacramento, ela significa o seguinte: é uma manifestação visível de uma realidade invisível. Isso aqui é a definição de sacramento. Sacramento é uma manifestação visível de uma realidade invisível. Porque o batismo é um sacramento? Porque o batismo é uma realidade visível, uma manifestação visível, alguém ali mergulhando na água, de uma realidade invisível. Essa água representa a palavra que já lavou a alma dessa pessoa, já deu um banho nessa pessoa. Batismo significa uma palavra grega, que em português significa simplesmente banho. João 15:3, Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A ceia é uma representação visível, uma manifestação visível da realidade invisível de estarmos sendo nutridos em nossa alma e em nosso espírito, sendo nutridos pela palavra de Deus todos os dias. Por que não celebramos o batismo e a ceia todos os dias? Porque eles são apenas uma representação visível daquilo que fazemos todos os dias. Fisicamente, todos os dias, tomamos banho, damos banho no nosso corpo e alimentamos o nosso corpo com comida. A mesma coisa tem que ser feita com a alma. Só que a água que lava a alma é a palavra de Deus. E o alimento que alimenta a alma também é a palavra de Deus. Por isso Jesus, como mestre, quando ele instituiu esses dois sacramentos, ele estava como mestre ensinando para nós a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus faz? Ela nos lava, símbolo do batismo, ela nos alimenta, símbolo da ceia. Deus nos quer limpos e bem nutridos. Deus nos quer limpos e alimentados todos os dias. Esse é o símbolo, a simbologia instituída por Jesus na ceia. Jesus só instituiu essas duas coisas. Por quê? Porque Deus sabe como as pessoas têm corrupção em seus corações. E a corrupção faz com que as pessoas peguem os símbolos e idolatrem. Transformem isso numa idolatria, como já aconteceu por aí afora. Transforma o símbolo numa idolatria. Jesus não quer isso. O símbolo simboliza uma realidade invisível, que deve ser uma realidade todos os dias da nossa vida. Por isso Jesus instituiu esses dois sacramentos, que significa coisas sagradas, para nós observarmos todos os dias. Em nome do meu batismo, eu tomo banho de palavra todos os dias. Como alguém que há de participar da ceia definitiva na glória, eu participo da ceia aqui na terra, porque eu me alimento da palavra de Deus todos os dias. Aleluia. Essa simbologia espiritual dessas duas instituições, o batismo e a ceia. Olha a palavra nos ensinando, nos prevenindo. E em relação à ceia, quando Paulo escreveu aos Coríntios, escreveu corrigindo, porque eles estavam participando da ceia de maneira leviana, não levando em consideração e não tendo reverência com esse momento tão importante que a gente vive aqui, cada segundo domingo do mês, a ceia
do Senhor. Aleluia. Então, entenda bem o significado do que estamos fazendo aqui, porque isso não é instituição humana, é instituição divina. Deus instituiu a ceia que nós agora estamos celebrando. Aleluia. É preceito, isso é preceito do Senhor. Por isso que no versículo de hoje, a palavra de Deus é chamada, diga de novo, preceitos. Bom, nesse parágrafo, do versículo 65 até o versículo 72, hoje nós chegamos no versículo 69, cujo tema principal que flui do versículo é, repita, obedecer à palavra. Glória a Deus. É muito simples definir salvação e condenação. Muito simples. A condenação é para os desobedientes à palavra. A salvação é para os obedientes à palavra. Pronto, é muito simples. Será que eu vou ser salvo? Ou você está obedecendo à palavra? Se estiver obedecendo, vai. Está desobedecendo? Então não vai, está acabado, pronto. Obediência, desobediência. Obedeceu, é de Deus. Não obedeceu, não é de Deus. Tem gente querendo provar que é de Deus, mas não prova isso na sua obediência. Na hora de obedecer, desobedece. Na hora de obedecer, acha mais fácil desobedecer. Acha mais conveniente desobedecer. Não tem salvação na desobediência. A salvação está na obediência. Jesus não veio à terra só morrer em nosso lugar. Jesus veio também suprir para nós um referencial de obediência, um modelo de obediência. Jesus é o nosso modelo de obediência. As pessoas do mundo estão cheias de modelos aí, cheias de modelos, cheias de referenciais. Modelo disso, modelo daquilo, modelo disso, modelo daquilo. Está cheio de modelos pérfidos no mundo. Para quem é de Deus, o único modelo dele é Jesus. Jesus é o meu modelo. Jesus é o meu referencial. Eu quero ser como Jesus, porque esse é o único mandamento do discípulo. O único mandamento do discípulo é esse. O discípulo só tem um mandamento, sabia? Olha que fácil. O discípulo só tem um mandamento que Jesus disse: basta. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. O plano de Deus na nossa salvação é para que nós sejamos como Jesus. Para que seja formada em nós a imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o nosso exemplo, é o nosso modelo, é o nosso referencial de obediência. Posso ouvir amém? Que amém fraco? Posso ouvir amém? Aleluia. Muito bem. O versículo de hoje, na nossa Bíblia, Almeida Revista e Atualizada, está descrito assim: o salmista orou dizendo a Deus, apresentando a Deus um problema. Ele orou apresentando a Deus um problema que ele está sofrendo, uma circunstância que ele está sofrendo, tá? E declarando também diante de Deus qual é a atitude dele diante disso que ele está passando. Então ele diz ao Senhor assim, ó: os soberbos têm forjado mentiras contra mim, não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Repita. A tradução em português está boa, mas tem alguma diferença que não muda muito, mas é uma diferença interessante.
da tradução em português para o original hebraico. Em hebraico, esse texto está escrito assim, com essas letras hebraicas que vocês estão vendo agora. Tafelu olai sheker zedim, ani beholev etzor pikudeira. Com letras em português, para facilitar para vocês, tem essas palavras aqui. Ó. Primeira palavra, diga tafelu. Tafelu é o verbo espalhar. Espalhar, que não está aqui na tradução em português. Espalharam no passado, o verbo está no passado, tá? Uma coisa que já foi feita. Espalharam. Segunda palavrinha, diga olai. Olai é sobre mim, sobre mim. Espalharam sobre mim. Terceira palavrinha na primeira linha, diga sheker. Sheker é mentira. No português aqui colocou mentiras no plural, mas aqui mentira está no singular, tá? Então espalharam sobre mim mentira. Espalharam sobre mim mentira. Segunda linha, primeira palavrinha, diga zedim. As três primeiras letras, o Z, o E e o D, zed, é soberbo, ou orgulhoso, ou arrogante, ou prepotente, tá? E o im no final é como faz o plural em hebraico. O plural em hebraico não é com S, igual nós em português. O plural em hebraico é im. Então, zedim é soberbos, arrogantes, presunçosos, orgulhosos, prepotentes, tá? Vamos ficar com o texto que foi traduzido em português, soberbos. Então, ó, espalharam sobre mim mentira os soberbos. Para ficar melhor em português, né? Os soberbos espalharam mentira sobre mim. Os soberbos espalharam por aí, né, mentira sobre mim. Isso é uma coisa muito terrível. Qual a posição, qual a reação do salmista diante disso? Ele diz assim, ó, diga, ani é eu, né? Mesmo diante disso, mesmo que soberbos tenham espalhado mentira a meu respeito, eu, ani, duas palavrinhas unidas por um hífen, diga, behol lev. Behol lev é como se diz em hebraico, de todo o coração, behol lev, eu de todo o coração, behol, be é de, rol é todo e lev é coração, behol lev, de todo o coração, ani behol lev, eu de todo o coração. Última linha, primeira palavra, diga, etzor. Etzor é mais uma palavra em hebraico. Em hebraico tem muitas palavras que são traduzidas por obedecer. Eu de todo o coração obedeço. Eu de todo o coração obedeço. Em português colocou guardo. Usa muito em português o verbo guardar, o que na realidade é o verbo obedecer mesmo. De todo o coração obedeço. Última palavra, diga pikudeira. Pikudeira é teus preceitos, como está em português, teus preceitos. Então a tradução mais literal deste versículo seria essa aqui, ó. Os soberbos espalham mentiras sobre mim, ou então a meu respeito. Eu, de todo o coração, obedeço os teus preceitos. Repitam. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém gosta de saber que alguém falou mal dele por aí. É da natureza humana não gostar
de saber que alguém falou mal dele por aí. Não é verdade? Quando você sabe que alguém falou mal de você, como é que você se sente? No mínimo isso, né? No mínimo chateado. Oh, falou mal de mim. Só que quem é de Deus tem que entender duas coisas. Primeira coisa, se o que estão falando mal de você é verdade, é bem feito para você. É para você tomar vergonha na cara, chegar diante de Deus: Senhor, estão falando isso de mim, e pior que eles estão certos. É verdade. Eu quero me arrepender de todo o meu coração, eu quero mudar, porque o que estão falando de mim aí é verdade. Eu fiquei chateado porque estão falando de mim, mas o que estão falando é verdade. Eu tenho que tomar vergonha na cara, eu tenho que mudar de atitude, porque o Senhor já mandou que eu não peque mais. Glória a Deus. Tem muita gente que fica chateado com os outros que falam mal dele, mas o que os outros estão falando está certo. É verdade, é verídico. Não tem direito de ficar chateado, não. Tem o dever de ir para os pés do Senhor e mudar de atitude. E mudar de atitude e começar a provar que não é mais isso que falaram. Pela sua atitude correta diante de Deus e diante dos homens. Filhos de Deus têm que viver corretamente diante de Deus e diante dos homens. Filhos de Deus têm que agir corretamente diante de Deus e diante dos homens. Mas aí tem um segundo ponto, e esse é terrível, esse machuca de verdade. É quando aquilo que falam mal de você é mentira. Como é o nome disso? Calúnia. Quando você é caluniado, porque estão falando contra você algo que você não fez. Estão falando um mal de você que você não é. Eles não têm razão no que estão falando. Aí o Filho de Deus deve, de acordo com o Novo Testamento, perdoar. Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo prega o perdão incondicional. Perdoar e pronto. Jesus falou que isso aconteceria com aqueles que pertencem a Ele, que é como você pode ver em Mateus capítulo 5, no início aí do sermão da montanha, onde Jesus resumiu a doutrina do reino de Deus, a doutrina do Novo Testamento, a doutrina da nova aliança. Mateus capítulo 5, versículo 11. Mateus capítulo 5, versículo 11, onde está escrito: bem-aventurados, eu vou ler benditos. Benditos ou abençoados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Leiam vocês, trocando bem-aventurados por benditos. Aleluia. Jesus diz aqui então uma coisa que deve mudar a nossa reação. Quando alguém falou mal de nós, e falou mal de nós injustamente, falou contra nós algo que não é verdade, ou seja, falou calúnia contra nós,
Jesus está dizendo aqui em outras palavras, aliás, palavras que ele coloca no versículo 12, ó, regozijai-vos. Ele não disse assim, ó, fiquem chateados, fiquem aborrecidos, fiquem odiando. Não, ele disse, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Jesus não falou para ninguém ficar chateado quando alguém te caluniar. Falou para você se alegrar, se regozijar. Bom, se o que eles estão falando é verdade, eu tenho que me humilhar e pedir perdão a Deus e mudar de atitude. Se o que eles estão falando contra mim é mentira, então eu posso me regozijar diante de Deus, porque essa palavra está sendo cumprida. Eu sou uma pessoa abençoada por Deus. Pessoas abençoadas. A história nos conta que pessoas abençoadas por Deus são amaldiçoadas pelo mundo. O mundo amaldiçoa aqueles a quem Deus abençoa. Por isso o mundo é como o espírito de Balaão. Satanás é como o espírito de Balaão que foi incitado por Balaque a amaldiçoar o povo de Deus, e ele não conseguia, e ao não conseguir, Balaão falava para Balaque, como que eu posso amaldiçoar aqueles a quem Deus está abençoando? O mundo sempre quer amaldiçoar aqueles a quem Deus está abençoando. Mas a bênção de Deus é mais poderosa. A bênção de Deus prevalece. A bênção de Deus é maior e, diz o Salmo ainda, não acrescenta dores. A bênção de Deus. Somos abençoados. Só que a bênção de Deus, Deuteronômio 28, ela é condicionada à obediência. Se me ouvirdes atentamente e me obedecerdes em cada uma dessas minhas palavras que hoje eu vos falo, todas essas bênçãos virão sobre vós e vos alcançarão. Jesus disse assim, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas os chamei amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu recebi do meu Pai. Mas lembra de uma coisa, vocês só são meus amigos se fazeis o que eu vos mando, se me obedecer. Me obedeceu é meu amigo, não me obedeceu, não é meu amigo. Ninguém aceita Jesus. Esse negócio de aceitar Jesus é mentira, é heresia. É Jesus quem aceita e é Jesus quem rejeita. Jesus só aceita como seu amigo quem obedece ao seu evangelho. Quem não obedece, não adianta ficar dizendo por aí que aceitou Jesus. Quem não obedece, Jesus não o aceita como amigo, Jesus não o recebe como amigo. Jesus só aceita como amigo quem o obedece, quem obedece a sua palavra. Por isso que o salmista, diante da realidade que ele estava vivendo, de estar sendo caluniado, o salmista estava vivendo essa realidade de estar sendo caluniado pelos soberbos. Os soberbos espalham mentira sobre mim, estão espalhando mentira sobre mim. Lembra que fizeram isso contra Jesus? Os religiosos do judaísmo em Jerusalém, em Israel, espalharam por toda a nação que Jesus estava expulsando demônios pelo espírito de Belzebu. Belzebu é uma palavra aramaica que traduzida para o português significa Senhor das Moscas. Senhor das Moscas é um dos títulos do diabo. Aquele grupo de rock
satânico Iron Maiden tinha uma música assim, The Lord of the Flies, o Senhor das Moscas, uma música exaltando o diabo. Beelzebul e os religiosos, olha a calúnia que eles espalharam em Israel sobre Jesus. Este homem expulsa demônios pelo espírito de Beelzebul. E Jesus disse que eles, ao dizerem isso, estavam pecando contra o Espírito Santo, porque Jesus expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo, assim como nos deu autoridade para fazê-lo também. Expulsarão demônios em meu nome. E ao dizer que Jesus, ao caluniarem Jesus, dizer que ele estava expulsando demônios por Beelzebul, eles estavam pecando, blasfemando contra o Espírito Santo, pecado sem perdão. E quem estava cometendo esse pecado, sabe quem eram? Eram os religiosos da época. Gente que era considerada pelo povo como homens de Deus. Quantas vezes somos caluniados por gente que se diz de Deus, por gente que quer passar uma imagem que são pessoas de Deus e que estão por aí caluniando e amaldiçoando pessoas que Deus abençoa. Isso é o que o salmista estava passando, que Jesus também passou. Olha outra calúnia terrível sobre Jesus, tá? Você lê no final, Evangelho de Mateus, capítulo 28, que, né, os sacerdotes judeus foram pedir para Pôncio Pilatos que Pilatos liberasse uma guarda, tá? Uma junta de guardas romanos para vigiarem o túmulo onde Jesus foi sepultado, para que os apóstolos não viessem, seus discípulos não viessem de noite e roubassem o corpo e dissessem depois que ele ressuscitou, e essa mentira seria pior do que todas as outras primeiras. Olha que coisa nefasta desse povo religioso aí do judaísmo, tá? Aí o que aconteceu? Esses guardas romanos foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Eles viram a pedra ser removida e viram Jesus sair vivo do túmulo, tá? E fugiram apavorados. E quando eles contaram isso, eles foram os primeiros a falar da ressurreição de Jesus para os judeus religiosos, para os sacerdotes religiosos. Ouviram o relato dos soldados. E sabe o que eles fizeram? Eles pagaram uma propina para os soldados. Eles pagaram uma elevada soma de dinheiro para os soldados não contarem isso para ninguém, para os soldados contarem uma outra história, contar que os discípulos foram lá e lutaram contra eles e conseguiram levar embora o corpo de Jesus. E o Evangelho diz que é isso que os judeus até o dia de hoje acreditam. Por isso que o judaísmo é um anticristianismo. Não acredita que Jesus é o Cristo, não acredita que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, e inventou a calúnia, a mentira de que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos, que depois apareceram dizendo que Jesus está vivo, e que eles são testemunhas. Negando a palavra de Deus, difamando o Evangelho de Cristo, caluniando. Isso é calúnia. Pessoas malignas são pessoas caluniadoras. Mas a atitude de quem é de Deus deve ser essa: eu de todo o coração obedeço os teus preceitos. Eu de todo o coração obedeço a tua palavra.
e a tua palavra manda eu perdoá-los, então eu os perdoo. Eu oro abençoando-os. Eles querem me amaldiçoar, mas eu oro abençoando-os. E aí eles têm brasas acesas sobre a cabeça, porque o pecado deles passa a ser contra Deus. Quando você perdoa alguém que fez alguma coisa má contra você, e você perdoa, aí Deus passa a considerar que aquela coisa má que aquela pessoa fez foi contra ele. E aí a vingança de Deus virá sobre essa pessoa, se ela não se arrepender. Se ela se arrepender, ela é perdoada. Mas se não, brasas vivas sobre a sua cabeça representa isso. Amém, amados? A palavra de Deus é perfeita para nos ensinar essas coisas, e Deus quer ver cada um dos seus filhos obedecendo a essa palavra.